O Livro dos Médiuns, segunda parte, das manifestações espíritas. Não esqueçam de ler o Livro dos Espíritos antes do Livro dos Médiuns. Capítulo 14. Identidade dos Espíritos. Nesse capítulo, Kardec trata dos seguintes assuntos: as provas possíveis de identidade e como distinguir os espíritos bons e maus. As provas possíveis de identidade. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. Porque os espíritos, de fato, não trazem nenhum documento de identificação. E sabe-se com que facilidade alguns deles usam nomes emprestados. Esta é, portanto, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades da prática espírita. Mas, em muitos casos, a questão da identidade absoluta é secundária e desprovida de importância real. A mais difícil de se constatar é a identidade de personagens antigas, que muitas vezes se torna mesmo impossível, reduzindo-se a uma possibilidade de apreciação puramente intelectual. Julgamos os espíritos como os homens, pela linguagem. Se um espírito se apresenta, por exemplo, com o nome de Fénelon, dizendo trivialidades e puerilidades, é evidente que não pode ser ele. Mas se as coisas que diz são dignas do caráter de Fénelon e não a contradizem, temos uma prova, se não material, pelo menos de grande possibilidade moral, de que seja ele. É, sobretudo, nesses casos, que a identidade real se torna uma questão secundária, desde que o espírito só diz coisas boas. Pouco importa o nome que esteja usando. Há, sem dúvida, a objeção de que um espírito que tomasse nome suposto, mesmo que só para o bem, não deixaria de cometer uma fraude, e por isso não poderia ser bom. É neste ponto que surgem as questões delicadas, difíceis de se compreender, e que vamos tentar desenvolver. À medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, as características distintivas de sua personalidade desaparecem, de certa maneira, na uniformidade da perfeição. Mas nem por isso deixam eles de conservar a sua individualidade. É o que se verifica com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nessa posição, o nome que tiveram na Terra, numa das 1000 existências corporais efêmeras por que passaram, nada mais significa. Notemos ainda que os espíritos se atraem mutuamente pela semelhança de suas qualidades, constituindo grupos ou famílias simpáticas. Se considerarmos, por outro lado, o número imenso de espíritos que desde a origem dos tempos devem haver atingido os planos mais elevados, e se compararmos ao número tão restrito de homens que deixaram na Terra um grande nome, compreenderemos que entre os espíritos superiores que podem comunicar-se, a maioria não deve ter nomes para nós. Mas, como precisamos de nomes para fixar as nossas ideias, eles podem tomar o de um personagem conhecido, cuja natureza mais se identifique com a deles. É assim que os nossos anjos guardiões se fazem conhecer, na maioria das vezes, pelo nome de um santo que veneramos, escolhendo geralmente o do santo de nossa preferência. Dessa maneira, se o anjo guardião de uma pessoa dá o nome de São Pedro, por exemplo, não há nenhuma prova material de tratar-se do apóstolo. Tanto pode ser ele como um espírito inteiramente desconhecido, pertencente à família de espíritos a que São Pedro pertence. Acontece que, seja qual for o nome pelo qual se invoque o anjo guardião, ele atenderá ao chamado porque é atraído pelo pensamento, e o nome lhe é indiferente. O mesmo se verifica todas as vezes que um espírito superior se comunica usando o nome de um personagem conhecido. Nada prova que seja precisamente o espírito desse personagem.
Mas se ele nada diz, no seu ditado espontâneo, que desminta a elevação espiritual no nome citado, existe a presunção de que seja ele. E em todos esses casos, se pode dizer que, se não é ele, deve ser um espírito do mesmo grau, ou talvez mesmo um seu enviado. Em resumo, a questão do nome é secundária, podendo-se considerar o nome como simples indício do lugar que o espírito ocupa na escala espírita. A situação é outra quando um espírito de ordem inferior se enfeita com um nome respeitável para se fazer acreditar. E nesse caso, é tão comum que não seria demais manter-se em guarda contra esses embustes. Porque é graças a nomes emprestados e, sobretudo, com a ajuda da fascinação, que certos espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram impingir as ideias mais ridículas. Assim, a questão da identidade, como dissemos, é mais ou menos indiferente quando se trata de instruções gerais, desde que os espíritos mais elevados podem substituir-se mutuamente, sem que isso acarrete consequências. Os espíritos superiores constituem, por assim dizer, uma coletividade, cuja individualidades nos são, com poucas exceções, completamente desconhecidas. O que nos interessa não são as pessoas, mas o ensino. Ora, se o ensino é bom, pouco importa de quem venha, de Pedro ou de Paulo. Devemos julgá-lo pela qualidade e não pelo seu nome. Se um vinho é mau, não é a etiqueta que o faz melhor, mas já é diferente com as comunicações íntimas, porque então é o indivíduo ou a sua pessoa mesmo que nos interessa. É, pois, com razão que, nessa circunstância, se procure assegurar de que o espírito manifestante é realmente o que se deseja. A identidade é muito mais fácil de constatar quando se trata de espíritos contemporâneos, cujos hábitos e caráter são conhecidos. Porque são precisamente esses hábitos, de que ainda não tiveram tempo de se livrar, que nos permitem reconhecê-los. E digamos logo que são eles um dos sinais mais certos de identidade. O espírito pode, sem dúvida, dar suas provas através das perguntas que lhe fazem, mas isso quando lhe convém. Em geral, o pedido nesse sentido o magoa, pelo que devemos evitar de fazê-lo. Deixando o corpo, o espírito não se despoja de sua suscetibilidade. Toda pergunta, para pô-lo à prova, o aborrece. Há perguntas que ninguém lhe faria em vida, com medo de faltar às conveniências. Por que tratá-lo com menos consideração após a morte? Se um homem se apresenta num salão declinando o seu nome, irá alguém lhe pedir documentos a queima-roupa sob o pretexto de que há impostores? Esse homem teria o direito de lembrar ao interrogante as regras de civilidade. É o que fazem os espíritos que não respondem ou que se retiram. Tomemos um exemplo para a comparação. Suponhamos que o astrônomo Arago, quando vivo, se apresentasse numa casa em que não o conheciam e fosse recebido assim. Dizeis que sois Arago, mas como não vos conhecemos, desejamos que proveis, respondendo às nossas perguntas. Resolvei este problema de astronomia. Dai-nos o vosso nome, prenome e de vossos filhos. Dizei o que fazeis em tal dia, tal hora, etc. O que ele responderia? Pois bem, como espírito, fará o que faria quando vivo, e os outros espíritos farão o mesmo. Recusando-se a responder perguntas pueris e absurdas que não lhe falariam quando vivos, os espíritos, entretanto, frequentemente dão provas espontâneas e irrecusáveis da sua identidade. Isso pela revelação do próprio caráter através da linguagem, pelo emprego de expressões que lhe eram familiares, pela referência a alguns fatos significativos e de particularidades de sua vida, às vezes desconhecidas aos assistentes,
cuja veracidade se pode verificar. As provas de identidade ressaltam ainda de muitas circunstâncias imprevistas, que nem sempre surgem no primeiro momento, mas na sequência das manifestações. É conveniente, pois, esperá-las ao invés de as provocar, observando-se cuidadosamente todas as que possam provir da natureza das comunicações. Um meio, às vezes usado com sucesso para assegurar a identidade, quando o espírito se torna suspeito, é o de fazê-lo afirmar, em nome de Deus Todo-Poderoso, que é Ele mesmo. Acontece muitas vezes que o usurpador recua diante do sacrilégio. Depois de haver começado a escrever, afirma em nome de... para e risca encolerizado traços sem significação ou quebra o lápis. Sendo mais hipócrita, contorna o problema através de uma omissão, escrevendo, por exemplo, eu vos certifico que digo a verdade, ou ainda, atesto em nome de Deus que sou eu mesmo que vos falo, e etc. Mas há os que não são assim escrupulosos e juram por tudo o que quiser. Um deles se comunicava com um médium dizendo-se o próprio Deus. E o médium, muito honrado com tal elevada graça, não hesitou em acreditar. Evocado por nós, não ousou sustentar a impostura e disse, eu não sou Deus, mas sou seu filho. Então, sois Jesus? Isso não é provável, porque Jesus está muito elevado para empregar subterfúgios. Ousais afirmar em nome de Deus que és o Cristo? Eu não disse que sou Jesus, disse que sou filho de Deus, porque sou uma das suas criaturas. Deve-se concluir disso que a recusa de um espírito em afirmar a sua identidade em nome de Deus é sempre uma prova de que usa de impostura, mas que a afirmação nos dá apenas a presunção e não a prova da identidade. Pode-se também colocar entre as provas de identidade a semelhança de caligrafia e de assinatura. Mas além de não ser dado a todos os médiuns obter esse resultado, ele nem sempre representa uma garantia suficiente. Há falsários no mundo dos espíritos como no nosso. Essa semelhança não representa mais do que uma presunção de identidade, que só adquire o valor dentro das circunstâncias em que se produziu. O mesmo se dá com todos os sinais materiais que alguns dão como talismãs inimitáveis pelos espíritos mentirosos. Para aqueles que ousam perjurar em nome de Deus ou imitar uma assinatura, nenhum signo material pode representar obstáculo maior. A melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e nas circunstâncias imprevistas. Certamente se dirá que um espírito pode imitar uma assinatura, pode também imitar a linguagem. É verdade. Temos visto os que tomam afrontosamente o nome do Cristo e, para melhor enganar, imitam o estilo evangélico, excedendo-se nas expressões mais conhecidas. Em verdade vos digo. Mas quando se estuda o texto, sem se deixar influenciar, percrustando o fundo dos pensamentos e o alcance das expressões, vendo-se ao lado das belas máximas de caridade, recomendações pueris e ridículas, seria preciso que se estivesse fascinado para se enganar. Sim, certos aspectos formais da linguagem podem ser imitados, mas não o pensamento. A ignorância jamais imitará o verdadeiro saber, como jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Sempre aparecerá de algum lado a ponta da orelha. É então que o médium e o evocador devem usar de toda a sua perspicácia e raciocínio para separar a verdade da mentira. Devem persuadir-se de que os espíritos perversos são capazes de todas as trapaças e de que quanto mais elevado for o nome usado, mais desconfiança deve provocar. Quantos médiuns têm recebido comunicações apócrifas
assinadas por Jesus, Maria ou algum santo venerado. Como distinguir os espíritos bons e maus? Se a perfeita identificação dos espíritos é, em muitos casos, uma questão secundária, sem importância, não se dá o mesmo com a distinção entre os espíritos bons e maus. Sua individualidade pode ser-nos indiferente, mas a sua qualidade, jamais. Em todas as comunicações instrutivas, é sobre esse ponto que devemos concentrar nossa atenção, pois só ele pode nos dar a medida da confiança que podemos ter no espírito manifestante, seja qual for o nome com que ele se apresente. O espírito que se manifesta é bom ou mau? A que grau da escala espírita pertence? Essa a questão capital. Julgamos os espíritos, já o dissemos, pela linguagem, como julgamos os homens. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que não conhece. Pelo estilo, pelas ideias, por numerosos indícios, julgará quais são as instruídas e quais as ignorantes, educadas ou sem educação, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais e etc. Acontece o mesmo com os espíritos. Devem considerá-los como correspondentes, que nunca vimos, e perguntar o que pensaríamos da cultura e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse aquelas coisas. Podemos tomar como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos corresponde sempre ao seu grau de elevação. Os espíritos realmente superiores não se limitam apenas a dizer boas coisas, mas as dizem em termos que excluem absolutamente qualquer trivialidade. Por melhores que sejam essas coisas, se forem manchadas por única expressão de baixeza, temos um sinal indubitável de inferioridade. E com mais forte razão, se o conjunto da comunicação ferir as conveniências por sua grosseria. A linguagem revela sempre a sua origem, seja pelo pensamento ou pela forma. Assim mesmo que um espírito quisesse enganar-nos com a sua pretensa superioridade, bastaria conversarmos algum tempo com ele para o julgarmos. A bondade e a afabilidade são também atributos essenciais dos espíritos depurados. Eles não alimentam ódio nem para os homens, nem para os demais espíritos. Lamentam as fraquezas e criticam os erros, mas sempre com moderação, sem amarguras nem animosidades. Se admitirmos que os espíritos verdadeiramente bons só podem querer o bem e dizer boas coisas, concluiremos que tudo o que, na linguagem dos espíritos, denote falta de bondade e afabilidade, não pode provir de um espírito bom. A inteligência está longe de ser um sinal seguro de superioridade, porque a inteligência e a moral nem sempre andam juntas. Um espírito pode ser bom, afável e ter conhecimentos limitados, enquanto um espírito inteligente e instruído pode ser moralmente bastante inferior. Geralmente, se pensa que interrogando o espírito de um homem que foi sábio na terra, em certa especialidade, obtém-se a verdade com mais segurança. Isso é lógico, e não obstante, nem sempre é certo. A experiência demonstra que os sábios, tanto quanto os outros homens, sobretudo os que deixaram a terra há pouco, estão ainda sob o domínio dos preconceitos da vida corpórea, não se livrando imediatamente do espírito de sistema. Pode assim acontecer que, influenciado pelas ideias que alimentaram em vida e que lhe deram a glória, vejam com menos clareza do que supomos. Não damos este princípio como regra. Longe disso. Advertimos apenas que isso acontece e que, por conseguinte, sua sabedoria humana
nem sempre é uma garantia da sua infalibilidade como espíritos. Submetendo-se todas as comunicações a rigoroso exame, sondando e analisando suas ideias e expressões, como se faz ao julgar uma obra literária, e rejeitando, sem hesitação, tudo o que for contrário à lógica e ao bom senso, tudo o que desmente o caráter do espírito que se pensa estar manifestando, consegue-se desencorajar os espíritos mistificadores, que acabam por se afastar, desde que se convençam de que não podem nos enganar. Repetimos que este é o único meio, mas é infalível, porque não existe comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Os bons espíritos jamais se ofendem, pois eles mesmos nos aconselham a proceder assim, e nada têm a temer do exame. Somente os maus se melindram e procuram dissuadir-nos, porque têm tudo a perder. É por essa mesma atitude provam o que são. Eis o conselho dado por São Luís a respeito. Por mais legítima confiança que vos inspirem os espíritos, dirigentes de vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca seria demais repetir, e que deveis ter sempre em mente ao vos entregardes aos estudos. A de pesar e analisar, submetendo ao mais rigoroso controle da razão todas as comunicações que receberdes. A de não negligenciar, desde que algo vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro, de pedir as explicações necessárias para formar a vossa opinião. Segue Kardec. Podemos resumir os meios de reconhecer a qualidade dos espíritos nos seguintes princípios. 1. Não há outro critério para se discernir o valor dos espíritos senão o bom senso. Qualquer fórmula dada pelos próprios espíritos, com esse fim, é absurda e não pode provir de espíritos superiores. 2. Julgamos os espíritos pela sua linguagem e suas ações. As ações dos espíritos são os sentimentos que eles inspiram e os conselhos que dão. 3. Admitido que os espíritos bons só podem dizer e fazer o bem, tudo o que é mal não pode provir de um espírito bom. 4. A linguagem dos espíritos superiores é sempre digna, elevada, nobre, sem qualquer mistura de trivialidade. Eles dizem tudo com simplicidade e modéstia. Nunca se vangloriam, não fazem jamais exibição do seu saber, nem de sua posição entre os demais. A linguagem dos espíritos inferiores ou vulgares é sempre algum reflexo das paixões humanas. Toda expressão que revele baixeza, autossuficiência, arrogância, fanfarronice, mordacidade, é sinal característico de inferioridade. E de mistificação, se o espírito se apresenta com um nome respeitável e venerado. 5. Não devemos julgar os espíritos pelo aspecto formal e a correção do seu estilo, mas sondar-lhes o íntimo, analisar suas palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Toda falta de lógica, de razão e de prudência não pode deixar dúvida quanto à sua origem, qualquer que seja o nome de que o espírito se enfeite. 6. A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto à substância. As ideias são as mesmas, sejam quais forem o tempo e o lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidas segundo as circunstâncias, as dificuldades ou a facilidade de se comunicar, mas não serão contraditórias. Se duas comunicações com o mesmo nome se contradizem, uma delas é evidentemente apócrifa. A verdadeira
será aquela em que nada desminta o caráter conhecido do personagem. Entre duas comunicações assinadas, por exemplo, por São Vicente de Paulo, uma pregando a união e a caridade e outra tentando semear a discórdia, não há pessoa sensata que possa enganar-se. 7. Os espíritos bons só dizem o que sabem, calando-se ou confessando a sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com segurança, sem se importar com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso, revela fraude, se o espírito se apresenta como esclarecido. 8. Os espíritos levianos são ainda reconhecidos pela facilidade com que predizem o futuro e se referem com precisão a fatos materiais que não podemos conhecer. Os espíritos bons podem fazer-nos pressentir as coisas futuras, quando esse conhecimento for útil, mas jamais precisam as datas. Todo anúncio de acontecimento para uma época certa é indício de mistificação. 9. Os espíritos superiores se exprimem de maneira simples, sem prolixidade. Seu estilo é conciso, sem excluir a poesia das ideias e das expressões. Claro, inteligível a todos, não exigindo esforço para a compreensão. Eles possuem a arte de dizer muito em poucas palavras, porque cada palavra tem o seu justo emprego. Os espíritos inferiores ou pseudo-sábios escondem sob frases empoladas o vazio das ideias. Sua linguagem é sempre pretensiosa, ridícula ou ainda obscura, a pretexto de parecer profunda. 10. Os espíritos bons jamais dão ordens. Não querem impor-se, apenas aconselham. E se não forem ouvidos, se retiram. Os maus são autoritários, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam facilmente. Todo espírito que se impõe trai a sua condição. São exclusivistas e absolutos nas suas opiniões e pretendem possuir o privilégio da verdade. Exigem a crença cega e nunca apelam para a razão, pois sabem que a razão lhes tiraria a máscara. 11. Os espíritos bons não fazem lisonjas. Aprovam o bem que se faz, mas sempre de maneira prudente. Os maus exageram nos elogios, excitam o orgulho e a vaidade, embora pregando a humildade, e procuram exaltar a importância pessoal daqueles que desejam conquistar. 12. Os espíritos superiores mantêm-se, em todas as coisas, acima das puerilidades formais. Os espíritos vulgares são os únicos que podem dar importância a detalhes mesquinhos, incompatíveis com as ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é sinal certo de inferioridade e mistificação da parte de um espírito que toma um nome pomposo. 13ª. Devemos desconfiar dos nomes bizarros e ridículos, usados por certos espíritos que desejam impor-se à credulidade. Seria extremamente absurdo tomar esses nomes a sério. 14ª. Devemos, igualmente, desconfiar dos espíritos que se apresentam com muita facilidade, usando nomes bastante venerados, e só com muita reserva aceitar o que dizem. Nesses casos, sobretudo, é que um controle severo se torna indispensável, porque é frequentemente a máscara que usam para levar-nos a crer em pretensas relações íntimas com os espíritos excelsos. Dessa maneira, eles lisonjeiam a vaidade do médium e se aproveitam dela para o induzirem a atos lamentáveis e ridículos. 15. Os espíritos bons são muito escrupulosos no tocante às providências que podem aconselhar. Em todos os casos, têm apenas em vista um fim sério e eminentemente útil. Devemos, pois, encarar como suspeita todas aquelas que não tenham esse caráter,
ou sejam condenáveis pela razão, refletindo maduramente antes de adotá-las, pois, do contrário, nos exporemos a mistificações desagradáveis. 16. Os espíritos bons são também reconhecíveis pela sua prudente reserva no tocante às coisas que possam comprometer-nos. Repugna-lhes desvendar o mal. Os espíritos levianos ou malfazejos gostam de expô-lo, enquanto os bons procuram abrandar os erros e pregam a indulgência. Os maus os exageram e sopram a discórdia por meio de pérfidas insinuações. 17. Os espíritos bons só ensinam o bem. Toda máxima, todo conselho, que não for estritamente conforme a mais pura caridade evangélica, não pode provir de espíritos bons. 18. Os espíritos bons só dão conselhos perfeitamente racionais. Toda recomendação que se afaste da linha reta do bom senso ou das leis imutáveis da natureza acusa a presença de um espírito estreito e, portanto, pouco digno de confiança. 19. Os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos ainda se revelam por sinais materiais que a ninguém poderão enganar. A ação que exercem sobre o médium é às vezes violenta, provocando movimentos bruscos e sacudidos, uma agitação febril e convulsiva que contrasta com a calma e a suavidade dos espíritos bons. 20. Os espíritos imperfeitos aproveitam-se frequentemente dos meios de comunicação de que dispõem para dar maus conselhos. Excitam a desconfiança e a animosidade entre os que lhes são antipáticos. Principalmente, as pessoas que podem desmascarar a sua impostura são visadas pela sua maldade. As criaturas fracas e impressionáveis tornam-se alvo de seu esforço para levá-las ao mal. Usam sucessivamente os sofismas, os sarcasmos, as injúrias e até as provas materiais do seu poder oculto para melhor convencê-las, empenhando-se em desviá-las do caminho da verdade. 21. Os espíritos dos que tiveram na Terra uma preocupação exclusiva, material ou moral, se ainda não conseguiram libertar-se da influência da matéria, continuam dominados pelas ideias terrenas. Carregam parte dos preconceitos, das predileções e até mesmo das manias que tiveram aqui. Isso é fácil de se reconhecer pela sua linguagem. 22. Os conhecimentos de que certos espíritos muitas vezes se enfeitam com uma espécie de ostentação não são nenhum sinal de superioridade. A verdadeira pedra de toque para se verificar essa superioridade é a pureza inalterável dos sentimentos morais. 23. Não basta interrogar um espírito para se conhecer a verdade. Devemos, antes de tudo, saber a quem nos dirigimos. Porque os espíritos inferiores, pela sua própria ignorância, tratam com leviandade as mais sérias questões. Também não basta que um espírito tenha sido na Terra um grande homem para possuir no mundo espírita a soberana ciência. Só a virtude pode, purificando, aproximá-lo de Deus e ampliar os seus conhecimentos. 24. Os gracejos dos espíritos superiores são muitas vezes sutis e picantes, mas nunca banais. Entre os espíritos zombeteiros, mas que não são grosseiros, a sátira mordaz é feita quase sempre muito a propósito. 25. Estudando-se com atenção o caráter dos espíritos que se manifestam, sobretudo sob o aspecto moral, reconhece-se a sua condição e o grau de confiança que devem merecer. O bom senso não se enganará. 26. Para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é necessário antes saber julgar-se a si mesmo. Há, infelizmente, gente que toma a sua própria opinião por medida exclusiva do bem e do mal, do verdadeiro e do falso.
Tudo que contradiz a sua maneira de ver, as ideias, o sistema que inventaram ou adotaram, é mau aos seus olhos. Falta a essas criaturas, evidentemente, a primeira condição para a reta apreciação, a retidão do juízo. Mas elas nem percebem esse defeito que mais enganos produz. Todas essas instruções decorrem da experiência e do ensino dos espíritos, complementando-las com as próprias respostas dadas por eles a respeito dos pontos mais importantes. Perguntas sobre a natureza e identidade dos espíritos. 1. Por qual sinal podemos reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? Pela sua linguagem, como distingues um estouvado de um homem sensato. Já dissemos que os espíritos superiores nunca se contradizem e só tratam de boas coisas. Só querem o bem. Essa é a sua preocupação. Os espíritos inferiores estão dominados pelas ideias materiais. Suas manifestações se ressentem da sua ignorância e da sua imperfeição. Só aos espíritos superiores é dado conhecer todas as coisas e julgá-las sem paixão. 2. O conhecimento científico de um espírito é sempre uma prova da sua elevação? Não, porque se ainda estiver sob a influência da matéria, pode ter os vossos vícios e preconceitos. Há pessoas que são no vosso mundo excessivamente invejosas e orgulhosas. Pensas que ao deixá-lo perdem esses defeitos? Resta-lhes, depois de partirem daí, principalmente as que alimentaram fortes paixões, uma espécie de atmosfera que as envolve e conserva todas essas coisas más. Esses espíritos semi-imperfeitos são mais temíveis que os espíritos maus, porque na sua maioria juntam a astúcia e o orgulho à inteligência. Pelo seu pretenso saber, ele se impõe às pessoas simples e ignorantes, que aceitam, sem exame, as suas teorias absurdas e mentirosas. Isso, gente, é o que acontece com a apometria, tá? Na minha modesta visão. Embora essas teorias não possam prevalecer contra a verdade, não deixam de produzir um mal momentâneo, porque entram à marcha do espiritismo e porque os médiuns se enganam ingenuamente quanto ao mérito das comunicações que recebem. A opinião da apometria foi minha, João Paulo Teixeira, tá? Por favor, não confunda, não foi Kardec que disse. O ponto que requer grande estudo de parte dos espíritas, esclarecidos e dos médiuns. Para distinguir o verdadeiro do falso, é que devemos convergir toda a nossa atenção. 3. Muitos espíritos protetores, a resposta, a observação realizada por mim a respeito da apometria diz respeito à minha opinião apenas, e não faz parte da resposta do espírito à questão número 2, só para constar. 3. Muitos espíritos protetores se apresentam com nomes de santos ou de personagens conhecidos. O que devemos pensar disso? Todos os nomes de santos e de personagens conhecidos não bastariam para designar o protetor de cada criatura. São poucos os espíritos de nomes conhecidos na Terra. É por isso que quase sempre não dão seus nomes. Mas na maioria das vezes quereis um nome. Então, para vos satisfazer, eles usam o de um homem que conheceis e que respeitais. 4. Esse empréstimo de nome não pode ser considerado uma fraude? Seria fraude se feito por um espírito mau que desejasse enganar. Mas sendo para o bem, Deus permite que se faça entre os espíritos da mesma ordem, pois entre eles existe solidariedade e similitude de pensamentos. 5. Assim, quando um espírito protetor se apresenta como São Paulo, por exemplo, não é certo que seja o espírito ou a alma do apóstolo desse nome? De maneira alguma,
pois encontram-se milhares de pessoas as quais disseram que têm São Paulo como anjo guardião ou outro santo. Mas que importa se o Espírito que vos protege é da mesma elevação do apóstolo Paulo? Já vos disse, precisais de um nome, e eles se servem de um, para que os chamais e o reconheçais. É como fazeis com os nomes de batismo, para vos distinguir dos demais membros da família. Eles podem também tomar os nomes dos arcanjos, Rafael, Miguel e etc., sem que isso traga consequências. Aliás, quanto mais um espírito é elevado, mais se multiplica o seu poder de irradiação. Sabei que um espírito protetor de ordem superior pode tutelar centenas de encarnados. Entre vós, na terra, tendes os notários que se encarregam dos negócios de 100 ou 200 famílias. Por que haveríamos de ser menos aptos, espiritualmente falando, na direção moral dos homens, do que aqueles na direção material de seus interesses? 6. Por que os espíritos comunicantes tomam com tanta frequência o nome de santos? Identificam-se com os hábitos daqueles a quem se dirigem. Tomam os nomes mais aptos a melhor impressionar o homem, de acordo com as crenças deste. 7. Certos espíritos superiores que se costumam evocar atendem sempre em pessoa? Ou como pensam alguns mandatários para transmitir o seu pensamento? Por que não atenderiam em pessoa se o podem? Mas se o espírito não puder atender em seu nome, falará forçosamente um mandatário. 8. O mandatário é sempre suficientemente esclarecido para responder como o faria o próprio espírito? Os espíritos superiores sabem a quem confiam o encargo de substituir. Aliás, quanto mais elevados são os espíritos, mais se harmonizam num pensamento comum, de tal maneira que para eles a personalidade é diferente, como deve ser também para vós. Pensais então que no mundo dos espíritos superiores só existem aqueles que conhecestes na terra como capazes de vos instruir? Sois de tal modo levados a vos tomar por tipos universais que acreditais nada haver além do vosso mundo. Assemelhai-vos de fato aos selvagens que nunca saíram de sua ilha e pensam que o mundo não vai além dela. 9. Compreendemos que seja assim quando se trata de ensinamento sério. Mas como os espíritos elevados permitem a espíritos de baixa classe usarem nomes respeitáveis para semear o erro através de máximas muitas vezes perversas? Não é com a sua permissão que o fazem. Isso não acontece também entre vós? Os que assim enganam serão punidos. Fiquem certos disso. E a punição será proporcional à gravidade da impostura. Aliás, se não fosseis imperfeitos, só teríeis espíritos bons ao vosso redor. Se sois enganados, não o deveis senão a vós mesmos. Deus o permite para provar a vossa perseverança e o vosso discernimento, para vos ensinar a distinguir a verdade do erro. Se não o fazeis, é porque não estáis suficientemente elevados e necessitais ainda das lições da experiência. 10. Espíritos pouco adiantados, mas animados de boas intenções e do desejo de progredir, não são às vezes incumbidos de substituir um espírito superior para os exercitarem na prática do ensino? Jamais nos centros importantes. Quero dizer, nos centros sérios e para um ensino de ordem geral. Os que o fazem é por sua própria conta e, como dizem, para se exercitarem. É por isso que suas comunicações, embora boas, trazem sempre a marca da sua inferioridade. Recebem essa incumbência apenas para as comunicações de segunda importância e para as que podemos chamar de pessoais. 11. As comunicações espíritas ridículas são às vezes entremeadas de boas máximas. Como resolver essa anomalia, que parece indicar a presença simultânea de espíritos bons e maus?
Os espíritos maus ou levianos se metem também a sentenciar, mas sem perceberem bem o alcance ou significação do que dizem. Todos os que o fazem entre vós são homens superiores? Não, os espíritos bons e maus não se misturam. É pela constante uniformidade das boas comunicações que reconhecereis a presença dos espíritos bons. 12. Os espíritos que induzem ao erro estão sempre conscientes do que fazem? Não. Há espíritos bons, mas ignorantes. Podem enganar-se de boa fé. Quando tomam consciência da sua falta de capacidade, eles a reconhecem e só dizem o que sabem. 13. Ao dar uma falsa comunicação, o espírito sempre o faz com má intenção? Não. Se for um espírito leviano, apenas se diverte a mistificar, sem outra finalidade. 14. Desde que certos espíritos podem enganar pela linguagem, podem tomar também uma falsa aparência para os médiuns videntes? Isso acontece, mas é mais difícil. Em todos os casos, isso somente se dá com uma finalidade que os próprios espíritos maus desconhecem, pois servem de instrumentos para uma lição. Olha só. O médium vidente pode ver os espíritos levianos e mentirosos como os outros médiums podem ouvi-los ou escrever sob sua influência. Os espíritos levianos podem aproveitar-se da faculdade do médium para o enganar com uma falsa aparência. Isso depende das qualidades do próprio espírito do médium. 15. É suficiente a boa intenção para não ser enganado, e nesse caso, os homens realmente sérios, que não mesclam de curiosidade leviana aos seus estudos, também estariam expostos à mistificação? Menos do que os outros, evidentemente. Mas o homem tem sempre algumas esquisitices que atraem os espíritos zombeteiros. Julgam-se forte e quase nunca o é. Deve desconfiar, por isso mesmo, da fraqueza proveniente do orgulho e dos preconceitos. Não se levam muito em conta essas duas causas de que os espíritos se aproveitam, pois agradando-lhes as manias, estão seguros de conseguir o que desejam. 16. Por que Deus permite que os espíritos maus se comuniquem e digam coisas más? Mesmo o que há de pior traz o ensinamento. Cabe a vós saber tirá-lo. É necessário que haja comunicações de toda espécie para vos ensinar a distinguir os espíritos bons dos maus e para que vos sirvam de espelho. 17. Os espíritos podem sugerir desconfianças injustas contra certas pessoas por meio de comunicações escritas e separar amigos? Os espíritos perversos e invejosos podem praticar os males que os homens praticam. Eis porque precisamos estar sempre em guarda. Os espíritos superiores são sempre prudentes e reservados quando censuram. Nada dizem de mal, advertem com jeito. Se quiserem que duas pessoas, no próprio interesse delas, deixem de ver-se, provocarão incidentes que as separem de maneira natural. Uma linguagem que semeia discórdia e desconfiança provém sempre de um espírito mau, seja qual for o nome de que se sirva. Assim, recebeis sempre com reservas o que o espírito disser de mal contra outro. Sobretudo, quando um espírito bom já vos disse o contrário. E desconfiai também de vós mesmos, das vossas próprias aversões. Das comunicações espíritas, aceitai somente o que for bom, grande, belo, racional, e o que a vossa consciência aprove. 18. Pela facilidade com que os espíritos maus se infiltram nas comunicações, parece que nunca se pode estar certo da verdade? Sim, podeis.
desde que tendes a razão para os julgar. Ao ler uma carta, sabeis reconhecer muito bem se foi um grosseirão ou um homem educado, um tolo ou um sábio que a escreveu. Se recebeis uma carta de um amigo distante, o que vos prova que é dele? A letra, direis. Mas não há farsantes que imitam todas as letras e tratantes que podem conhecer os vossos negócios? Não obstante, há indícios que não vos permitem enganar. O mesmo se dá com os espíritos. Imaginai que é um amigo que vos escreve, ou que se trata da obra de um escritor, e julgai da mesma maneira. 19. Os espíritos superiores poderiam impedir os maus de tomarem nomes falsos? Certamente que o podem, mas quanto piores são os espíritos, mais teimosos são, e frequentemente resistem às injunções. Convém saber que há pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que por outras, e quando julgam necessário, sabem preservá-las da mentira. Contra essas pessoas, os mistificadores são impotentes. 20. Qual a razão dessa parcialidade? Isso não é parcialidade, é justiça. Os espíritos bons se interessam pelos que aproveitam os seus conselhos e se esforçam seriamente para se melhorarem. São esses os seus preferidos e os ajudam, mas poucos se importam com aqueles que os fazem perder o seu tempo em belas palavras. 21. Por que Deus permite aos espíritos o sacrilégio de usarem falsamente nomes veneráveis? Poderíeis perguntar também por que Deus permite aos homens mentir e blasfemar. Os espíritos, como os homens, aqui eu, João Paulo Teixeira, faço um adendo, nós somos espíritos, meu Deus do céu. Segue o espírito respondendo. Os espíritos, como os homens, têm o seu livre-arbítrio para o bem e para o mal, mas nem uns nem outros escaparão à justiça de Deus. 22. Há fórmulas eficazes para expulsar espíritos mentirosos? Fórmula é matéria. Vale mais um bom pensamento dirigido a Deus. 23. Certos espíritos disseram possuir sinais gráficos inimitáveis, espécies de selos pelos quais se pode reconhecer e constatar a sua identidade. Isso é verdade? Os espíritos superiores só possuem como sinais de sua identidade a elevação de suas ideias e de sua linguagem. Qualquer espírito pode imitar um sinal material. Quanto aos espíritos inferiores, traem-se de tantas maneiras que só um cego se deixa enganar por eles. 24. Os espíritos inferiores não podem imitar também o pensamento? Imitam o pensamento como os cenários do teatro imitam a natureza. 25. Seria assim tão fácil descobrir a fraude por um exame atento? Nem há dúvida. Os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Mas é preciso ter olhos de joalheiro para distinguir a pedra verdadeira da falsa. E quem não sabe distingui-la, procura um lapidário. 26. Há pessoas que se deixam seduzir por uma linguagem enfática, que se contentam mais com palavras do que com ideias, que chegam mesmo a tomar ideias falsas e vulgares por sublimes. Como essas pessoas inaptas para julgar os homens podem julgar os espíritos? Quando são bastante modestas para reconhecer a sua insuficiência, não se fiam em si mesmas. Quando, por orgulho, se julgam mais capazes do que são, pagam pela sua tola vaidade. Os espíritos mistificadores sabem a quem se dirigem. Há pessoas simples e pouco instruídas que são mais difíceis de enganar do que as espertas e sabidas. Agradando o amor próprio, eles fazem dos homens o que querem. 27. Ao escrever, os espíritos maus, às vezes, se traem por sinais materiais involuntários?
Os habilidosos não. Os inábeis se atrapalham. Qualquer sinal inútil e pueril é indício certo de inferioridade. Os espíritos elevados não fazem nada inútil. 28. Muitos médiuns reconhecem os espíritos bons e maus pela sensação, agradável ou penosa, que experimentam a sua aproximação. Perguntamos se a impressão desagradável, a agitação convulsiva, o mal-estar, enfim, são sempre indícios da natureza má dos espíritos manifestantes. O médium experimenta as sensações do estado em que se encontra o espírito manifestante. Quando o espírito é feliz, seu estado é tranquilo, calmo. Quando é infeliz, é agitado, febril, e essa agitação se transmite naturalmente ao sistema nervoso do médium. Aliás, é assim que o homem na Terra. É assim com o homem na Terra. Aquele que é bom mostra-se calmo e tranquilo. Aquele que é mau está sempre agitado. Observação de Kardec. Há médiuns de maior ou menor impressionabilidade, e por isso não se pode considerar a agitação como regra absoluta. Nisto, como em tudo, devemos levar em conta as circunstâncias. A natureza penosa e desagradável da sensação é produzida pelo contraste, pois se o espírito do médium simpatizar com o espírito mau que se manifesta, será pouco ou nada afetado por este. Além disso, é necessário não confundir a rapidez da escrita, produzida pela extrema flexibilidade de certos médiums, com a agitação convulsiva que os médiums mais lentos podem sofrer ao contato dos espíritos imperfeitos.